Bom, pessoal, olá a todos. Continuando aqui o tema de pastor, né? Se pastor realmente é um cargo bíblico ou não, se ele tem que receber um salário ou não. Agora a gente vai fazer uma análise mais generalizada, tá? Dessa questão. Nós temos na Bíblia, pessoal, o que nós chamamos de Velho Testamento, né? Que é o Taná, né? Dos judeus, né? O Antigo Testamento, que retrata a aliança de Deus com o povo de Israel. E nós temos outra parte da Bíblia que é chamado Novo Testamento, que os cristãos entendem, né, segundo os próprios autores, seria uma nova aliança. Uma aliança de Deus com os gentios, correto? Independente do termo gentil, tá? Que o gentil aqui a gente vai ter que entrar numa outra questão, mas seja como for, é uma aliança gentílica. Só que o Novo Testamento, pessoal, eles tentam fazer uma tipologia com o Velho Testamento em tudo. Até porque o autor de Tiago, ele fala lá que Deus não muda e Deus não tem nem sombra de variação. Então, coisas que nós vemos no Novo Testamento, nada mais são do que tipologias do Velho Testamento. Por exemplo, no Velho Testamento nós temos 12 tribos de Israel. 12 tribos. No Novo Testamento nós temos 12 apóstolos. Correto? 12 apóstolos. As 12 tribos de Israel, elas geraram um povo. O povo de Deus, segundo a Bíblia. Os 12 apóstolos de Jesus, eles geraram a igreja. Eles são as 12 colunas que geraram a igreja de Cristo. Correto? Então as funções que nós vemos nas 12 tribos e nos 12 apóstolos, elas têm que ser no mínimo semelhantes. Correto? Quando o povo hebreu chega na terra prometida, Deus faz a partilha de terra. Ele dá uma porção de terra para cada tribo de Israel. Judá vai ficar com essa terra, Benjamim com aquela, Simeão com outra, etc. Mas uma tribo ficou sem terra, que é a tribo de Levi. Porque os levitas seriam o que, pessoal? Sacerdotes. Sacerdotes do Deus vivos. Então os levitas ficaram sem terra, porque eles faziam o serviço sacerdotal. Já no Novo Testamento, Jesus escolhe 12 apóstolos para os 12 serem sacerdotes, para pregarem o Evangelho, além dos discípulos. Então, os 12 apóstolos seriam equivalentes à tribo de Levi, de acordo com a Bíblia. Então, nós temos sacerdotes de uma tribo e 12 apóstolos que seriam sacerdotes. Até aqui, tudo ok. Os levitas, por serem sacerdotes, eles comiam o que, pessoal? Eles comiam holocausto. Holocausto é carne queimada. E o dízimo, que eram as primícias do que as outras 11 tribos produziam. Esses eram os alimentos que os levitas comiam. Então, por exemplo, uma pessoa ia lá oferecer um bode em sacrifício, um cordeiro. Então o levita matava o cordeiro junto com o sacerdote, eles colocavam lá sobre o altar onde tinha fogo, eles queimavam aquela carne, era tipo um churrasco. E o levita se alimentava disso, porque ele não ganhou parte na herança. E o que o levita não tinha, que as outras 12 tribos tinham? Terras. E o que são terras? Terra é um bem material, é uma posse. Tanto que Abraão comprou aquela terra, segundo a Bíblia. Então, o levita, ele podia se alimentar de holocaustos e dízimos, né, que eram grãos, primícias, mas ele não podia ter o quê? Bem material. Por quê? Porque o levita tinha que se dedicar apenas às coisas espirituais, aquilo que era de Deus. Então ele não podia ter uma terra que era um bem material. Logo, o levita não tinha o quê? Dinheiro. Mas ele passava fome? Não, ele vivia do que as outras 11 tribos produziam. Mas ele não podia ter o quê? Um bem material, uma propriedade, uma terra. Ele podia até morar na terra das outras 11 tribos, mas não podia ter o quê? Bens material. Já os 12 apóstolos, quando Jesus envia eles a pregar, Jesus fala o quê? Que nós vimos aqui nos vídeos. Comei tudo que fores oferecidos a vós. Se entrardes numa casa, comei. Comei é o quê? É alimento. Se você ficou parecendo, não sei se diga, tá? É alimentos. Então os apóstolos podiam se alimentar enquanto eles pregavam a palavra. Agora, o que Jesus falou para eles? Não levem bolsa nem alforje. O que é uma bolsa? Para você guardar dinheiro. Nem levais ouro, nem prata e nem cobre. Então o que Jesus proibiu? Eles de receberem dinheiro. O que é um dinheiro, pessoal? É um bem material. Então eles podiam comer. Jesus falou, pode comer. E se for índio com banana, pode comer. É para comer, podia comer. Mas eles não podiam levar nem sequer bolsa.
O Eric, inclusive, ele argumenta, né, um argumento que eu já conheço, que ele fala que Judas era o tesoureiro da igreja porque ele tinha a bolsa. Se ele era o tesoureiro, por que Jesus, quando foi pagar o imposto, ele mandou Pedro pescar um peixe com uma pérola? Se ele tinha uma tesouraria? Não faz sentido, quer dizer que aquilo ali era só para o sustento dos apóstolos. E nós vimos, né, em João, que era para os pobres também aquele dinheiro. Então nós estamos vendo aqui um padrão igual nos dois testamentos. O sacerdote não podia ter bem material, os apóstolos também não podiam ter bem material. Eles não podiam ter terra, não podiam ter dinheiro, não podiam ter nada. Tanto que a gente vê lá em Atos dos Apóstolos, né, que Pedro, depois que todo mundo vendeu seus bens, suas posses e colocaram aos pés dos apóstolos, o que Pedro fez? Ele partilhou em comum com todos da comunidade. Na sequência da narrativa, Pedro não tem um centavo no bolso. E chega um homem que é coxo, que pede uma esmola para ele, ele fala, eu não tenho prata nem ouro. Então eles não podiam ter o quê? Bens materiais, dinheiro. No Velho Testamento, a mesma coisa, o levita não podia ter dinheiro. O levita só cuidava dos serviços do templo. Então, não tem dinheiro aqui. Ah, Ronaldo, mas é aquela viúva que fez doou uma ofertinha lá para o templo, que a gente vê lá na Bíblia. Bom, aí é uma exceção, porque quando chega na época do rei Manassés, que ele manda arrumar o templo, reformar o templo, segundo o livro de Reis, os sacerdotes, os levitas, eles não tinham dinheiro para arrumar o templo. Olha que curioso, porque eles não recebiam dinheiro. Aí o rei Manassés manda colocar um cofre lá, um tipo de um cofrezinho, uma urna, né? Para as pessoas colaborarem para fazer a reforma do templo. Então isso foi uma coisa que se originou lá no período dos reis e durou até o período do Novo Testamento. Mas não quer dizer que era assim que funcionava. Quer dizer que era só uma exceção para manter a manutenção e reforma do templo. Não era para o sacerdote ou para o levita ficar com esse dinheiro. Tanto que a gente vê, por exemplo, em Malaquias, o profeta está dando uma bronca nos sacerdotes por causa do dízimo. Mas em nenhum momento você vê ele falar de dinheiro. Ele fala de comida, que eles estavam comendo muito. Você pega lá Isaías 56, que ele fala que os pastores eram cães gulosos. Cães gulosos por quê? Porque eles comiam muito. Tudo girava em torno de alimento. Mas você não vê dinheiro. Por quê? Porque um líder espiritual ele tem que fazer uma separação entre aquilo que é material e aquilo que é espiritual. Porque o dinheiro corrompe. Vocês podem ver que na epístola lá de Timóteo, Paulo fala assim, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, porque o dinheiro corrompe. Você pega o próprio Jesus falando, não pode servir a dois senhores, a Deus e a Mamon, dinheiro, porque o dinheiro corrompe. Quando o jovem rico se aproxima de Jesus, o que Jesus fala para ele? Se queres ser perfeito, vende todos os seus bens, dá para os pobres e me segue. Por quê? Porque o dinheiro ia corromper aquele jovem. Tanto que o jovem não aceitou. E Jesus fala aquela famosa frase, né? Mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Então, se você é um líder espiritual, você está cuidando das coisas do Senhor, você não pode ter dinheiro, porque senão o dinheiro corrompe. Tem algumas proibiçõezinhas específicas na Bíblia que as pessoas não percebem. Que nem, por exemplo, a proibição de casar com mulheres estrangeiras. Porque se é o sacerdote, muitas vezes se envolvendo com mulher estrangeira, ele ia acabar seguindo, ou tendo a tendência de seguir os deuses dela. Que nem aconteceu com Salomão, que nem acontece lá na época de Neemias, etc, etc, etc. Então não é só a mulher que corrompe, o dinheiro também corrompe. Então, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, eles não podiam receber dinheiro. Tanto que Paulo, que nós vimos no vídeo anterior, Paulo trabalhava. Ele pregava, mas continuava trabalhando. Era no trabalho de Paulo que ele tirava o sustento dele, para poder se alimentar. Os outros apóstolos não, eles comiam, né, do que era oferecido nas casas que eles pregavam, mas Paulo não, Paulo trabalhava. Então fica essa pergunta. Voltando agora para o mundo moderno que nós estamos. Se os pastores dizem que são sacerdotes, como eram os levitas, ou que são pregadores, como eram os apóstolos que pregavam a palavra, por que eles aceitam dinheiro se nos dois casos é proibido? Se alguém quiser me explicar, eu queria entender. Porque se Deus, que dizem que não muda de ideia, aparentemente ele mudou. Porque no Velho Testamento ele fala para os levitas, vocês não vão ter terra não. Terra é um bem material. Vocês vão comer, vão viver de assistencialismo. Daquilo que as outras tribos pagarem para você em dízimo. Terra não. Não vão ter bem material. Chega no Novo Testamento, Jesus fala, vocês não vão levar dinheiro não. Nem ouro, nem bolsa, nem alforje, nem ouro, nem prata, nem cobre, nada. Só vão poder comer na casa das pessoas. Mas dinheiro não. Chega Paulo, que já é uma outra parte da Bíblia, Paulo fala, eu trabalho. Eu não vivo de nada de ninguém, para ninguém ficar jogando na minha cara. Eu trabalho. Eu prego a palavra e trabalho. Então como é que explica hoje os pastores terem tudo isso daqui? E aí, alguém explica? Pastores trocando de carro todo ano, fazendo viagem internacional, passaporte diplomático, comprando emissoras de TV, comprando bancos. Né? A Igreja Universal tem um banco, para quem não sabe. Sabiam disso? Ué, mas quem cuida das coisas do Senhor, Deus não tinha proibido em 2 testamentos de não terem bens materiais? E aí, como é que fica, pessoal? Ah, Madinho, mas como é que a igreja vai viver? Mas quem que fez esses homens serem pastores?
Quem fez? Por isso que eu falei naquele vídeo que a única igreja que tem o mínimo de respaldo é a Igreja Católica. Porque a Igreja Católica vem de toda uma sucessão apostólica, depois virou uma instituição lá no século IV e foi dando continuidade até os dias de hoje. Um rapaz até comentou aí comigo, mas a Igreja Católica tem muito dinheiro, amadinho. O Papa não é dono do Vaticano, o Papa não é rico. O Papa, ele só ocupa o cargo de papado durante o período de vida dele, que geralmente é curto, né? Que um Papa chega a assumir o papado já velho, aí o Papa morre, o outro Papa assume. Mas o Vaticano não é propriedade do Papa, o Vaticano é propriedade da Igreja. A Igreja Católica não tem uma emissora ou bens materiais como, por exemplo, as igrejas protestantes, porque a Igreja Católica não tem um dono. Então, por exemplo, vamos pegar uma coisa dos católicos, uma emissora católica, como aquela emissora Canção Nova. Aí, amadinho, tá vendo? Os católicos têm uma emissora. Tem, mas a emissora não tem um dono, porque o cara que está administrando essa Canção Nova, geralmente ele é um padre, ele não é casado, e quando ele morrer, um outro padre vai assumir. Então, automaticamente, é um bem comum, não é um bem de uma pessoa, como é, por exemplo, no caso dos protestantes. Então, a Igreja Católica, os sacerdotes católicos, eles não têm bens materiais, eles só administram aquilo que a Igreja já acumulou durante esses 2000 anos. Mas um Papa não tem, por exemplo, poder para poder, por exemplo, vender o Vaticano. Eu vou vender o trono naquele de São Pedro, fazer um leilão. Não. Ele não tem esse poder, porque o Vaticano não é dele. O Vaticano é uma igreja do bem comum. Ele só está ali assumindo uma sucessão, e depois que ele morrer, outro vai assumir no lugar dele. Agora, como é que explica tantos pastores terem para si mesmo bens materiais, que são deles? Quando o Edir Macedo morrer, por exemplo, tudo aquilo que ele tem de bem vai ficar para a família dele e para os filhos dele, que é uma verdadeira fortuna, né? Diga-se de passagem. E aí, como é que explica isso de acordo com a Bíblia? Tem algum respaldo? Se tiver, eu gostaria de entender, porque esse Deus que eles falam que não muda, ele proíbe tanto os levitas quanto os apóstolos de terem bens materiais. E aí, como é que fica? Então, analise aí e tire suas conclusões. É por isso que eu digo, pessoal, está na hora da sociedade começar a abrir os olhos, sabe? Está na hora da sociedade começar a acordar. Porque enquanto for mantendo esse sistema que existe por aí, muitas pessoas vão ser lesadas materialmente, muitas pessoas são enganadas por essas pessoas e não tem respaldo bíblico algum. É basicamente charlatanismo, tá bom? Quem gostou do vídeo, dá um like aí no vídeo, isso ajuda a aumentar o alcance e a atividade, tá? Obrigado aí por ter assistido, paz a todos.